Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om Namastê. Ok. Então, dando continuidade aqui. Então, nós temos esses nascimentos mais favoráveis, menos favoráveis, com correntes a favor, correntes contras, tudo isso é com base nos nossos méritos e deméritos, porque este universo aparente é estruturado inteligentemente, né, seguindo as suas leis e princípios. Ok. Então, nós temos que compreender aqui, esse ponto é importante, ok? Então, nós temos aqui essas situações nas quais as pessoas nadam contra a corrente, né? Seria os comerciantes, as mulheres, digamos assim, porque elas são muito emocionais, ou porque elas não têm acesso a isso ou aquilo, e os operários, né? Então, por questões kármicas de nascimentos, né, elas nadam um pouco mais contra a corrente, uma pequena desvantagem, né, nas palavras do Swami. Aqui o Swami está falando que uma coisa importante que a gente tem que observar e compreender é que o Vedanta ele é um caminho através do qual a pessoa se liberta de tudo isso, né, de toda dor e sofrimento, né, através de quê? Do conhecimento, da sabedoria. E a sabedoria, ela se refere ao intelecto, a mente ou intelecto, né? Então, ela está conectada com o Sukshma Sharira, né? Que é o nosso corpo sutil. Então, o corpo físico não importa muito, né? Muito embora um corpo físico sutil, um corpo sutil, um físico, né? Doente, produz um corpo sutil fraco também. Mas as qualificações do Vedanta, quando elas são apresentadas, são todas elas do ponto de vista intelectual, emocional, mental, no máximo, né? Quando a gente diz não apego, né, é do ponto de vista mais emocional. Jamais fica apegado às coisas, às pessoas, né? Quando se fala discriminação, é uma qualificação puramente do ponto de vista cognitivo, intelectual. Então, o Vedanta jamais fala de qualificações físicas, né? Então, ele apresenta este ponto, né? O corpo físico jamais irá obter o conhecimento, muito embora um corpo físico saudável é relativamente importante. As pessoas ficam presas, né, nas yogas das asanas, sem saber que aquilo ali é um estágio mais primário possível, né, para favorecer o desenvolvimento do corpo sutil. Então, o corpo físico, ele não vai obter o conhecimento nenhum. Quando a gente fala de qualificações no Vedanta, ou desqualificações, se refere à mente do indivíduo. Não se refere à personalidade física, mas se refere à personalidade emocional e intelectual, mental, emocional e intelectual. E aí ele nos lembra, né, o conceito dos gunas. Nós vimos um pouco disso na nossa aula anterior, semana passada, né? Ele fala também que essas três classes, né, dos policiais e soldados, os comerciantes, homens de negócios e os operários, a gente não deve pensar em termos do corpo físico deles, mas sim da configuração gúnica, como eu costumo dizer às vezes, né? Os três tipos de configuração dos gunas, que faz dessas pessoas mais tamásicas, mais rajásicas ou mais emocionais. Aqui ele abre um parêntese, né?
no qual os menos favoráveis são aqueles que são tamásicos, rajásicos de modo egoísta, né? E também aqueles que são emocionalmente um pouco perturbadas, como é o caso da mente de algumas mulheres, né? Então, não tem nada a ver com gênero e com físico, mas é com a configuração dos gunas. Então, ele apresenta aqui uma sacação, né? Um insight psicológico legal. Quando o indivíduo ele é dominado por emoções, as emoções elas dominam a razão. A gente sabe que a mente humana, o corpo sutil, ele precisa estar geometricamente equilibrado, né? Os estímulos chegam, né, através dos órgãos, dos sentidos, eles aparecem como um pensamento e emoção. Aí esse pensamento e emoção vai produzir uma resposta, mas antes dessa resposta ser colocada meramente emocionalmente no campo, ela deve ser submetida ao intelecto. O intelecto é o nosso juiz supremo, e esse intelecto, né, no caso de uma mente bem estruturada, né, ele irá tomar uma decisão que não será meramente emocional, mas a emoção ela serve de energia, ela provê, né, a energia necessária para a gente apresentar nossas respostas, né? Elas nos movem as emoções, né? Então, nós temos esses tipos de personalidades distintas, né? A emocional, né? E a personalidade cognitiva apresentada aqui. E qual é a desvantagem de uma pessoa que é muito emocional, né? De acordo com Vedanta, uma pessoa que responde, né, emocionalmente a quase tudo que é um estímulo que vem do campo, né, ela vai acabar criando muito conflito, porque as respostas emocionais, elas são a partir de um intelecto que já foi comprometido devido a esta perturbação emocional. A perturbação emocional, ela compromete a nossa capacidade de discernimento. Todos nós sabemos disso, né? Por isso que quando a gente está emocionalmente alterado, o conselho que nos dão é, ó, fica quieto, não fala nada, não diz nada, né? Porque não é o momento, né? E aqui ele apresenta também um outro aspecto, é que uma personalidade muito emocional, né? Ela tende a se apegar, né? Eu não sei bem, eu li isso aqui, né? Mas eu vou seguir aqui para ver se eu compreendo melhor o insight do Swami aqui. A gente sabe que o apego causa insegurança, porque causa dependência, ninguém gosta de ser dependente. Por que que as pessoas se apegam? Se apegam porque elas acreditam ainda que as coisas e as pessoas possam, né, produzir, né, a estabilidade, a segurança, né, que ela está buscando, né? E a segurança é principalmente não só material, mas emocional. Então, uma pessoa mais perdida emocionalmente, ela quase que invariavelmente ela se apega, ela supervaloriza os relacionamentos pessoais, até com coisas também, e se apega, né? Porque ela tem emoções fortes de insegurança que faz de modo que ela se agarre nas coisas e nas pessoas, emoções fortes de insegurança, né? Então, essa personalidade emocional, ele disse, é um problema que as pessoas tendem a supervalorizar os relacionamentos. E aí elas se tornam fracas, mas tudo isso é derivado, né, de um princípio que é a falta de discriminação, né, de achar que realmente, ainda depois de anos, né, em contato com Vedanta, ainda assim eu acredito que as coisas e as pessoas possam genuinamente, né, provar ser, né, uma fonte de segurança e de paz permanente, né? Então, a fraqueza emocional faz de modo que o indivíduo
esteja sempre buscando o apoio emocional, né? Aí ele vai dizendo, as pessoas querem ouvir, eu te amo, amor, ô amor. Então, eu te amo, amo também, nessas coisas, né? Então, o Vedanta, ele sugere a Vairagya, que é o total não apego, né? O dentro do possível, né? E o apego a outras pessoas é um dos apegos mais fortes que existem, né? Dependências mais fortes. Então, a proposta aqui é você desenvolver um desapego, um não apego realmente, né? Então, uma pessoa que tem essa tendência, né, de viver do ponto de vista da emoção, segundo o Swami aqui, ela tende a ficar presa em relacionamentos. E o Vedanta diz que você precisa desenvolver Vairagya, principalmente através da compreensão da sua real natureza, que é livre de associação, porque existe somente você sem o segundo, né? Então, você é aquilo que é livre de qualquer associação. Essa é a proposta do Vedanta. Como isso é mais difícil de ser compreendido e assimilado e internalizado, ele diz assim: ok, mas nós compreendemos que você não consegue viver sem associação. Então, não é que você abandone todas as suas interações com o mundo e com as pessoas do mundo, mas não se apegue, não se associe de modo, né, binding, né, vinculativo, né? Então ele diz: se associe ao Senhor, se associe a Deus, né? Como é que você vai se associar a Deus, né? Deus não é uma pessoa. Então você vai se associar com as escrituras que revelam a real natureza de Deus, de modo que você possa desenvolver a compreensão das leis de Deus e desenvolver esta atitude religiosa espiritual que é chamado devoção. Obrigado, obrigado, obrigado. Estava precisando, né? Isso, se chegou para mim, é porque é o que eu preciso, serve um propósito, etc, etc, né? Então, o não relacionamento é a nossa real natureza, a sanga, que é a natureza da consciência e existência, de natureza uma sem uma segunda, né? E como o propósito do Vedanta é chegar ao conhecimento da nossa natureza Satitananda, que, em outras palavras, é da nossa natureza Akarta, Abhokta e a Sanga, né? Então, eu tenho que falar, se eu sou a sanga, por que que eu estou todo apegado, toda apegada a coisas, pessoas e circunstâncias o tempo todo, né? Isso não vai me facilitar, né? Então, eu não sei, o Swami, para mim, ele fez um stretch dessa história das mulheres serem mais emocionais, né? E da personalidade emocional. É compreensível que uma pessoa que responde emocionalmente, ela perde o intelecto. Desapegou. Aqui tem uma passagem de um Brahma Jnanavali Mala, de Shankaracharya, que diz: desapegado estou, sempre livre de qualquer tipo de associação e apego. Eu sou da natureza da existência, consciência ilimitada, não dual. Eu sou o próprio ser, o próprio eu, indestrutível, imutável, né? E a sanga. Então, passagens aqui e ali dos nossos textos, né, apresentam um desses aspectos daquilo que nós somos, que é totalmente. A gente não tem nem a possibilidade de apego, porque se você é aquilo sem um segundo, como é que você vai associar? Como é que você vai relacionar? Como é que você vai desapegar ou apegar, né? Existe só você. Então, este é o ensinamento final, né, o mais profundo, né, que, uma vez bem internalizado, ele produz para o complexo corpo, mente, sentidos um sentimento de equanimidade ou de desapego, de não apego, né, de viver no mundo, mas não estar preso a nada deste mundo. Tudo isso são características do Yanni, que compreenderam a natureza saguna de Deus e nirguna de Deus como a sua própria natureza totalmente assanga. E dentro da compreensão do âmbito da natureza saguna de Deus, ele compreendeu que a melhor associação que existe é entre ele, o corpo, mente e sentido, e a natureza saguna de Deus, as leis e princípios entre os quais o karma é o mais fundamental, né?
numa outra passagem deste texto, do Nirvana, 6 estrofes do Nirvana, de Shankaracharya: não sou morte nem medo, não tenho classe social, não tenho pai nem mãe, nem nascimento, os nascimentos não existiram, não tenho parentes, não tenho amigos, eu não tenho discípulos, eu não tenho gurus, minha natureza é a consciência plena, o ser de todos os seres. Então, tudo isso para apontar para a natureza, a sanga daquilo que nós somos. Sanga significa o quê? Associação. Associação, a menos que seja uma associação totalmente neutralizada através da compreensão de sua natureza sanga, se você não tiver essa compreensão, ou se você não tiver transferido o senso de associação para as coisas do mundo, entre elas pessoas, transferido para Deus, né? Esta associação, interação, relacionamento, invariavelmente ela produz o quê? Uma prisão. Uma prisão, a escravidão, bounds you para as coisas, as pessoas. Por quê? Porque você sente que você, para se sentir mais seguro e satisfeito, você precisa disso e daquilo, né? Então, a sanga significa escravidão. Quando a gente fala satsanga, né? A maioria das pessoas, como vocês sabem, elas procuram um grupo no qual existe a satsanga, mas elas querem o quê? Associação com as outras pessoas que estão buscando a elevação espiritual. Raríssimos entre aqueles que estão buscando realmente sati, a verdade, né? Mas é legal. Se você se associa a uma sanga, a um grupo de pessoas, que sejam pessoas com vasanas espirituais também. É muito importante, né? A gente não pode jogar o bebê com a água suja pela janela, né? Então, a mente emocional, mesmo que renuncie a todas as associações mundanas, no final, aqui ele dá uma sacação legal para esses babagis da vida aí. É uma pessoa que... Essa é uma sacação muito legal. Ele fala, essas pessoas que se tornaram religiosas e espirituais, elas abandonaram o apego às coisas do mundo, mas elas se voltaram para um desses babagis e aí ficam apegadas no guru, jogadas a seus pés, né? Como dizia aquela música, né? Então, esse é um problema, ele diz, é um problema. Eles transferiram, né, o apego e a dependência que eles tinham das coisas para o mundo, em vez de transferir para a compreensão a respeito de Deus e suas leis, para que mais tarde ele possa transferir para a compreensão da natureza nirguna do Atma, que significa eu transferir a minha dependência para o ser que eu sou, que é sinônimo de independência e moksha, né? Em vez de fazer isso, a galera fica emocionalmente apegada aos babagis daí, por aí, né? Um monte de babagis por aí, as pessoas infantilmente apegadas a eles. Ele diz isso é um grande problema. São pessoas emocionais, elas se afastaram do apego aos familiares, ao marido, isso e aquilo, não se interessaram para se apegar realmente às escrituras que revelam a natureza de Deus, se as pegam aos babagis, né? E por quê? Porque elas são emocionalmente dependentes, elas precisam de quê? De uma pessoa, entendeu? Que ofereça uma direção. Elas precisam de um guia, aquela história de cegos guiando cegos, né? Mas elas precisam de uma pessoa que se apresente como um guia. Esse guia pessoal, esse Deus pessoal, esse guru pessoal preenche uma lacuna que é das minhas necessidades emocionais, que precisa ser direcionada a uma pessoa, entendeu? Mais uma vez, um guru do Vedanta não deixa isso acontecer, porque ele compreende o problema. E nem isso, né? Esses devotos mais infantis nem chegam perto de um guru do Vedanta. Essa passagem aqui é um outro texto vedântico: seus lábios são doces. A expressão de um devoto que vê Deus como guru ou como uma entidade pessoal, né? Os seus lábios são doces. Isso eu me lembro do meu tempo nos Estados Unidos, que eu ainda tinha contato com, fazia alguns retiros com a galera lá do Neo Advaita, né?
E os devotos lá, muitos deles escreviam poesias maravilhosas para essa pessoa, aquela pessoa, né? Os lábios são doces, o seu rosto é doce, suas palavras são pura néctar. Eu estou aqui aos seus pés, eu te amo, eu te amo. Eu vi muito de tudo isso na presença de alguns daqueles neoadvaitas babagis, né? Seu sorriso é doce, maravilhoso, seu coração é amoroso. Imagina a pessoa que se presta, o guru que se presta, o babagi que se presta a isso e aceita isso, é porque ele está movido por ignorância também, entendeu? Senão ele diria, não posso aceitar isso porque isso é misleading, isso é enganoso. Vocês têm que voltar a devoção de vocês para Deus, para as Escrituras, né? E mais tarde para vocês mesmos, né? Então, são pessoas que estão buscando esses apoios a nível pessoal, emocional. E o Vedanta diz: Deus deve estar além de toda e qualquer limitação de qualquer pessoa. A mente emocional nunca irá alcançar o conhecimento da natureza de Nirguna Atma como a sua própria natureza. A Vedanta se torna um problema, o desapego se torna um problema para uma pessoa extremamente emocional. A pessoa simplesmente abandona o Vedanta quando ela vê que não tem todos esses ganchinhos mais infantis, né? Portanto, quem já teve talmente a chamada de mente Stri, a mente masculina, se ele tiver talmente, vedanticamente, essa pessoa é uma Stri, uma mulher, portanto, qual é o primeiro tipo de mente? Uma mente emocional. Não, a mente Stri significa mulher, né? Portanto, quem já teve essa talmente, uma mente extremamente apegada, emocional, mesmo o homem pode ter uma mente emocional, né? Como nós determinamos já, né? Tem homens que são muito emocionais. Então, tudo isso, ele voltou a conversa aqui para aquilo que é o fundamento mais básico, né? Que é a configuração dos gunas. E ele fala, agora eu não quero mais falar de gunas, esse assunto terminou, né? Mas aí ele tem que falar ainda sobre o terceiro tipo, que são os operários, os sudras, os camponeses, né? Eles são dominados pelo tamoguna, eles são tendenciosamente preguiçosos, indolentes, né? Tamásicos na nossa linguagem, né? Aí o Swami, ele falou isso porque não tinha nenhum Sudra ali na classe de Vedanta dele, senão ele falaria, né? Ele falou assim, é uma vida quase que uma vida animalesca, né? Porque ele só pensa em quê? Em comer, beber e dormir, né? É uma mente tão tamásica que ela é muito próxima da mente animal, dominada pelo guna. Essas são condições de nascimento que nós observamos ao nosso redor. É, na verdade, as expressões que existem no mundo de hoje são muito mais diversificadas, né? Existem outros tipos de desfavorecimentos, né? Ou desvantagens, né? Obtidas em nascimentos que podem ser extremamente rajásicas, é a mente criminal, a mente criminosa de alguém que nasce num ambiente criminoso, mas cheio de rajoguna, né? E que nunca trabalha, isso e aquilo, mas está sempre bolando fazer um crime, né? Assaltar, etc., são nascimentos desfavoráveis também. E imagine a situação de uma pessoa extremamente elevada espiritualmente, mas ainda assim nasceu num corpo feminino, teve 5 filhos ou filhas, e ainda assim vai além de tudo isso, transcende o apego aos filhos através de quê? Da devoção
e da compreensão da natureza, tanto saguna como nirguna de Deus, né? Transcender o apego aos filhos é mais difícil para as mulheres. Elas têm esse apego forte, biológico, né? Aí ele nos diz aqui, teve uma senhora que veio para mim e falou assim, Swamiji, olha, eu estou interessado em moksha, mas depois dessa aula sua, você disse que eu preciso transcender o apego aos meus filhos, isso não é possível. Se eu tiver que abandonar os meus filhos, eu prefiro abandonar o Vedanta e moksha, né? Abandonar o apego, que é muito diferente, né? Assim, por isso, uma mente emocional é uma mente apegada. Se moksha diz você precisa desenvolver vairagya, dispassion, desapego, não apego, mas eu estou desapegado das pessoas que eu encontro pela rua, mas a minha família, meus filhos, é impossível. Não, você precisa desenvolver também um não apego a respeito desses entes familiares muito queridos e próximos, né? Como é que você vai desenvolver um desapego? Requer um conhecimento espiritual muito grande, né? Que inicia com conhecimento a respeito da natureza Saguna Deus como a inteligência do Sattva Guna, do puro Sattva, né? Como é possível viver sem apego? Ah, quem é que pode me responder isso? Como é possível viver sem apego neste mundo? Nesse mundo sangha, né? Cheio de associações e vínculos com pessoas e coisas. Será que é possível realmente, Betânia? Uhum. As escrituras dizem que é, né? E ela diz que no início você transfere o seu apego e dependência das coisas, pessoas e circunstâncias do mundo para Ishvara, para Deus, para Brahma, para aquela transferência intermediária, provisória, até que aquela transferência de dependência possa se tornar independência na medida que você se torna dependente do Nirguna Atma, que é a sua própria natureza, né? Esta é a meta suprema de todos os devotos, meus devotos. Esta é a essência do capítulo 9 do Gita. O verso 33, então, o que dizer dos brahmanes virtuosos e dos sábios reais devotados, tendo vindo a este mundo impermanente e sem alegria, me adorem, né? Os devotos dizem que a única alegria realmente que vale a pena é a alegria da devoção. Aí a gente não pode negar que existem momentos de alegria, né? Aqui e ali eu vejo as pessoas sorrindo, né? Seja na internet, ou seja aqui, né? Vendo, encontrando algumas pessoas aqui que eu estou visitando meu irmão, meu pai. Você vê uma pessoa sorrindo, aquela pessoa. O sorriso é uma expressão realmente, né, da natureza Ananda do ser, né? Aquela alegria, aquela satisfação por ser, né? Qualquer coisinha que provoque um sorriso genuíno, você vê a beleza, né? Da natureza Ananda de cada complexo corpo-mente. Então, existe a possibilidade de alegria aqui e ali, mas são momentos muito passageiros, rápidos, né? E os devotos dizem a alegria real mesmo é adorar o Deus, Saguna Deus, como um Deus fora de você mesmo, né? No qual você se apoia. O Vedanta diz a alegria real mesmo é mais como uma paz duradoura, né? Que depende da total independência, até mesmo de Saguna Atma, né?
Você transcendeu a sua apreciação e devoção para com os gunas de Maya, né? Constituindo o Criador e a criação, mas você transfere aquilo para o Nirguna aspecto, o pano de fundo, né? O adistana, o substrato de tudo isso, né? Então, essa é a alegria, que é mais uma paz prometida pelos Upanishads, né? E o ponto aqui, mais uma vez, é até mesmo os Sudras, né? Aqueles com uma configuração gúnica, mas tamásica, uma mente criminosa, como é muito comum nos dias de hoje nesse planeta, é uma deficiência, mas ainda assim, né? Existe sempre a possibilidade de a gente, num momento inesperado, redirecionar o curso de nossas vidas, né? Nos voltando para esta tendência espiritual de buscar a compreensão do Criador, né? E compreendendo este relacionamento entre criatura e Criador. E qual é a definição de Guna Brahmana e Guna Kshatriya? Você lembra? Guna Brahmana é Sattva Guna predominante, não há desejo por seguranças e prazeres, né, além daquilo que é genuinamente necessário. Ele é um Guna Brahmana por causa do seu nascimento anterior, esforços espirituais em nascimentos anteriores. Já o Kshatriya, ele é muito rajásico, ele é extrovertido, tudo bem, mas existe uma diferença entre o Rajoguna desses Kshatriyas, que são aqueles que servem a sociedade para proteger o Dharma, as forças de ordem, as forças policiais, militares, etc., em teoria, né? Existe uma diferença entre a configuração gúnica desses, né, protetores do Dharma em relação àqueles que são os homens de negócio. Qual é a diferença? Em teoria, os indivíduos que são kshatriyas, eles estão lá para proteger o Dharma e servir a sociedade. Então, é um trabalho que eles fazem, né, de dedicação ao campo, né? Enquanto que os homens de negócio, eles são muito rajásicos, mas o objetivo é mais egóico. Eles querem acumular mais riqueza, né? Então, esses homens de negócios, eles não crescem espiritualmente, ou se crescem na medida que eles desenvolvem outras tendências, né? Enquanto que aqueles que protegem a lei e a ordem, né? Eles têm um trabalho de serviço à sociedade que é de observação do Dharma, então eles crescem espiritualmente, a princípio, né? Todo mundo é corrompível durante o Kali Yuga. Ok. Ambos são muito ativos, né? Um guerreiro, né? Um Arjuna muito ativo, mas ainda assim ele é o rei do Dharma, ele sabe o que é Dharma, sabe o que é Dharma, ele está disposto a morrer junto com o seu exército para proteger o Dharma, né? Ambos são muito ativos, mas o outro está correndo, correndo, correndo para o quê? Acumular riqueza, né? E o outro está correndo, correndo, correndo para proteger a sociedade, né? Então, como princípio, é uma distinção bonita. Ambos, o Brahmanas e os Kshatriyas, são pessoas com nascimentos favoráveis, né, ao desenvolvimento da devoção. Então, ele diz que até mesmo as pessoas nadando contra a corrente ainda podem, né, mudar o curso, né, de suas vidas. Imagine aqueles que já estão com as correntes, né, favoráveis, né? Então é muito mais fácil. O Swami apresenta aqui um conceito interessante. Você vê que essa aula aqui foi uma aula no finalzinho do último século, né, quando ele fez essa exposição do Gita. Ele fala, lembra-se do tênis, quando você vê o jogo de tênis, o Swami gosta de esporte, né? A lei é que você fez ponto, mas aí depois você tem uma vantagem, o ponto é contabilizado só quando você faz dois pontos seguidos. Então ele está dizendo,
é como o tênis, você tem uma pequena vantagem, mas se você vacilar, você perde aquela vantagem, né? Um nascimento favorável é vantajoso. Então, independente de tudo, mesmo que você seja um devoto passando por muita dor e adversidade, você é o tal denominado devoto aflito, tudo bem, né? Você não pode fazer de modo a não aceitar aquilo que é o seu parábola, comece de onde você está. Você jamais pode dizer, eu vou começar depois quando meu parábola for mais favorável. Não, você tem que começar esse processo religioso espiritual para melhorar o seu parábola. Se você esperar o parábola melhorar, né, você vai esperar para sempre, né? Aí ele fala, comece, se você, dependendo do seu karma, você tire algumas 15 minutos, meia hora, uma hora para o seu puja, para a sua meditação, para o seu estudo, entendeu? Faça o mínimo, faça alguma coisa, né? Mas comece agora. O verso 34, ele, mais uma vez, reforça o mesmo conceito, né? O estilo de vida de um devoto, ele fixamente em mim, né? Ele sabe que a compreensão de minha real natureza, a compreensão desse relacionamento entre a criatura e o Criador, é o objetivo supremo do nascimento humano. Então, ele está focado através da atitude devocional de gratidão e reverência, ele quer, né, ele sabe e mantém esta compreensão de conhecimento de que este é o objetivo supremo, a compreensão deste relacionamento criatura-criador. Seja o meu devoto, seja, né, o meu adorador, e renda-se às minhas leis. Quando ele fala renda-se a mim, Ishvara não é uma pessoa, ele quer dizer renda-se às minhas leis, aceite os parábadas que, né, vos concedo. Estou concedendo os parábadas porque é exatamente o que você precisa para fazer determinadas correções, aprender determinadas lições, né? Então, se render a mim significa se render às minhas leis. E a lei do karma é mais importante, né? E o que é se render? É se render com um espírito de gratidão, apesar da dor, sabendo assim, então aconteceu, isso serve de alerta, tem alguma coisa para me compreender aqui, né? E, então é isso. Renda-se a mim, renda-se às minhas leis, fixe a sua mente desta maneira em mim, nas minhas leis, né? Compreensão deste relacionamento entre você e as leis que regem o campo dármico, o campo do Jagata, você alcança a mim, porque eu sou o ser de todos os seres, eu sou, em essência, o seu próprio ser, substrato, o nirguna atma do seu complexo corpo, mente e sentidos, né? Então, aqui o Swami apresenta, né, o Krishna Guru apresenta de modo muito bonito, né, o estilo de vida de um Bhakta. É um verso muito popular na Índia, porque ali o espírito devocional é muito valorizado, né? Quem é um Bhakta? Qual é o tipo de vida que um Bhakta, um devoto, leva? Isso é muito bem explicado aqui. São 5 os fatores. Amor, desenvolva esta gratidão em relação a mim. De novo, eu iniciei a aula de hoje falando sobre isso, né? Eu tenho um aluno, meu amigo, que de vez em quando liga para mim para falar sobre isso. Ele tem uma dificuldade enorme de ter gratidão para com esse princípio criador que, né, faz tudo por ele, de momento a momento, né? Como é que a gente não vai ter gratidão por esse princípio, né? Tem alguma confusão, alguma confusão. Não, não, eu não consigo ter devoção por Deus, porque eu sei que Deus não existe, ou Deus sou eu, ou Deus é isso, não existe dualidade. Não, em Mítya, a dualidade é lei, né? E nós estamos falando a gratidão do devoto dentro do âmbito de Mítya, né? Este devoto é o complexo corpo-mente que desenvolveu uma atitude
religiosa, espiritual, de gratidão, reverência, amor, né? Pela oportunidade que nos foi dada e nos é dada de momento, cada passo que a gente dá é uma oportunidade de quê? De agradecer pela oportunidade, né? De valorizar este relacionamento e de aprender através desse relacionamento. Desenvolva este amor por mim, seja inteligente, abra sua mente. É muito sutil me ver como essa inteligência que está sustentando o seu próprio corpo, todas as funções fisiológicas do seu corpo, sou eu que estou ali nutrindo, sustentando, né? Desenvolva essa devoção em relação a mim, é mais do que justo, e não que eu, né? Ishvara não é uma pessoa movida por desejos e medos ou karma, mas se ele fosse, ele diria, não é para o meu bem, é para o seu bem, né? É para o bem dos meus jivas. Desenvolva essa atitude religiosa, espiritual, de reverência e devoção pelo milagre da vida que te permite estar aqui, né? Vivendo, crescendo e desenvolvendo esta compreensão da real natureza de Jagata, né? Deste universo. Qualquer que seja o seu estágio, desenvolva essa gratidão para com Deus. No início, tudo bem, Deus aceita que você seja um devoto pirão, um devoto chato. O devoto chato é aquele que se volta para Deus ou para reclamar ou para pedir, né? Então, Shwara diz, tudo bem, é melhor do que você me ignorar. Mas não é que Shwara necessita devoção de alguém, né? É melhor para você é que você se volte para mim, mesmo que seja um devoto chato, pidão, né? E reclamão. Aprenda a amar a Deus, pelo menos, como um meio para realizar os seus desejos mundanos, de que arta kama, desejos por seguranças e por prazeres sensoriais, entretenimento. Este é o Sakama Bhakti, é o estágio inicial de um Bhakta, né? Como eu disse, até mesmo é estatisticamente provado que uma pessoa devota, religiosa, espiritual, ela tem um sistema imunológico superior, tem uma força mental, uma força psicológica, emocional bem maior para lidar com as adversidades do mundo. Seja qual for o nível, né, da sua devoção, o seu nível de bhakta, né? Se volte para mim, que eu conduzirei você neste processo de elevação espiritual. A ideia de que eu realizarei o seu desejo, não, eu irei pacificar a sua mente de tal modo que os seus objetos de desejo serão mais facilmente obtidos, desde que em harmonia com o Dharma. Não? Este é o primeiro estágio. Você usa o Bhagwan como um agente, um assistente que vai te dar as coisas que você deseja. Né? Em seguida, você se gradua e você começa a ser um devoto de Ishvara porque você começou a compreender a real natureza de Ishvara, e quando você vê a real natureza de Ishvara, você tem que tirar o boné, o chapéu e dizer assim, porra, você é o cara, né? Como é que você consegue projetar, sustentar tudo isso, né? E reciclar tudo isso de momento a momento, né? Como você faz isso, né? Então, você imediatamente você fala, porra, como é que eu não notei isso antes? E agora eu quero compreender melhor você, porque é algo além da compreensão humana, essa inteligência, né? Suprema, absoluta, omnisciente. Então você está interessado em Shwara não para ver coisas, porque você realmente está encantado com o cara, né? Sabe quando você se apaixona por uma mulher ou por um homem, você está encantado, né? Então o cara se encantou por essa entidade suprema, entendeu? Que não tem um corpo físico, porque é praticamente puro Sattvaguna, né? Puro conhecimento.
E aí você compreende que esta compreensão a respeito da natureza de Deus como inteligência suprema vai te dar uma segurança enorme. Que segurança é essa? Psicológica, né? Porque você compreendeu que Ishvara, fundamentalmente, são leis que não podem ser reversidas, não, revertidas, não podem ser canceladas. No mundo da política moderna, eles revertem tudo, cancelam tudo, reinterpretam tudo. Mas as leis de Ishvara não são sujeitas à corrupção. Então, você compreendendo as leis de Ishvara, fala, puxa, eu quero viver em paz, né? Eu não posso mudar as leis deste universo projetado e mantido por Ishvara, então eu me adequo, eu vou viver em harmonia com essas leis e princípios, né? Eu vou me sentir seguro, amparado pela compreensão de que o que eu estou recebendo é exatamente o que eu preciso para ainda mais, né, purificar ou neutralizar alguns elementos de ignorância espiritual que produzem sofrimento psicológico humano. Você quer viver sem sofrimento? Compreenda a lei do karma, compreenda Ishvara, e você, you're good to go. Aí mais tarde você vai dizer, e agora? Né? Então, agora que você transferiu totalmente a sua dependência das coisas do mundo para Ishvara, você precisa de compreender e transferir essa dependência para a dependência no Nirguna Atma, que é sinônimo de total independência. Não existe segurança nesse mundo, um terremoto, um meteoro pode destruir tudo, uma doença terminal que agora vai de moda, né? Pode acabar com você em alguns meses ou um ano. Não existe, nenhuma pessoa vai te dar segurança, porque está todo mundo buscando segurança em pessoas inseguras, né? O objetivo principal deve ser, né, nos voltarmos para Deus com o objetivo de compreender a natureza desta criação, deste Criador e suas leis, de modo que a gente possa viver em harmonia com as mesmas. Este deve ser o objetivo supremo de todos nós. Ganhar dinheiro, ganhar essas coisas é secundário, né? Isso continua, mas isso é lá no fundo, né? Seu objetivo primário, principal, é o crescimento espiritual, que depende da compreensão. Compreensão é tudo. Este é o propósito da vida de todos nós que tivemos esse mérito kármico de nascermos com esta tendência espiritual. É como um músico, né? Ele fala de novo sobre música, eu não entendo nada de música, né? Ele fala sobre o Tampura Shruti, né? O músico, o musician, né? Ele está lá, ele jamais esquece aquela batida de fundo, né? Isso é mais ou menos o que eu compreendo, né? É um tom de um instrumento, de cordas ou não cordas, não sei. Ele simplesmente jamais esquece aquele pano de fundo. Você vai vivendo a vida, interagindo com as coisas deste mundo, mas jamais esquecendo, né? Aquela no subconsciente, no pano de fundo, tem aqui tudo isso aqui é o Lorde, tudo isso é Ishvara, e eu estou interagindo nesta ordem aparente, né? E eu preciso de observar as leis do trânsito aqui para não receber uma multa. As multas são papakarmas, né? Pesadas às vezes, né? Este é o objetivo. Seja meu adorador, converta todas as suas ações em adoração a mim, contribuindo para o seu crescimento espiritual. Utilize cada momento como um bom karma yoga. Karma yoga. O que quer que você faça, tudo que você faz, tudo que você come, você oferece a mim como oblação. Tudo que você dá em caridade, oferece a mim, porque você vê que eu estou por trás daquele a quem você faz esta doação. Quando você for comer, né? O comer também pode ser convertido em sadhana espiritual, muito purificante, né? Você simplesmente oferece ao Senhor. Tem pessoas que não compreenderam esse conceito, né, de oferecer o alimento ao Senhor antes de ingeri-lo, né? As pessoas que não têm esse relacionamento com Deus,
eles não têm essa compreensão, que seja oferecer primeiro, porque eu estou oferecendo ao Senhor, é aquela passagem do capítulo 4, né? Essa oferenda é oferenda através de você, oferecendo a você mesmo, no fogo digestivo que é você, entendeu? Tudo é você, Shora. Então, eu estou oferecendo isso aqui a você, né? Eu estou ingerindo isso, né? E, e tudo isso através desta atitude de lembrança do Senhor, de oferenda ao Senhor, através da minha ação, e recebimento dos resultados também, como praçada, né? Isso vai transformando e purificando o indivíduo, né? Você não deve comer engolindo tudo imediatamente, né? Lembre-se do quarto capítulo, né? No qual o alimento é oferecido. Eu estava dizendo, tem pessoas que oferecem, já, não sei, já deve ter visto, tem umas pessoas, tem de tudo neste mundo New Age espiritual. Tem pessoas que têm um ego tão disfuncional que eles pegam o prato de comida, eles querem abençoar a comida, eles fazem assim, zzz, né? Ou eles estão abençoando, ou eles estão, como é que se diz? Energizando a comida, né? A comida já é a bênção do Senhor, ela já foi abençoada pelo Senhor, ela cresceu através da bênção do Senhor, ela já tem os nutrientes energéticos. Você não precisa de viajar que você né, vai ajudar a Exuara a melhorar esse alimento. Não, você ajuda a você mesmo, né, oferecendo ao Senhor e recebendo um espírito de gratidão profunda, porque é dado ao Senhor e é recebido como o Senhor, tudo é o Senhor. Renda-se a mim, você crescerá espiritualmente se você estiver desenvolvendo esses 4 passos que foram apresentados aqui como estilo de vida do Karma Yoga. A gente volta amanhã, eu pensei de terminar esse arquivo, mas eu me divaguei um pouco, muito. Amanhã a gente faz o resumo, né, Marcelo, desse capítulo 9 lindo, maravilhoso. E nós estamos chegando lá, já estamos entre esses capítulos, né, mais para frente, eles são mais curtos. Eu acho que até 2026 a gente acaba o Gita. Okidoki. Alguma coisa da parte de vocês? Então a gente se encontra amanhã. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namaste.